Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Cruz, resolvendo duas questões de cálculos estequiométricos aqui, tá? E a primeira questão que nós vamos fazer aqui é a questão da FATEC de São Paulo, e depois nós vamos fazer essa questão aqui da CES Gran Rio do Rio de Janeiro, tá bem? Então vamos lá, todo mundo comigo. Antes de resolver aqui, só lembrando, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo, compartilhe os nossos vídeos e não esqueça de dar o seu like aí no nosso vídeo, tá ok? Então vamos lá, gente. Sempre que você estiver diante de questões de cálculos químicos, primeira coisa é você fazer a leitura cuidadosa do enunciado da questão. Então, vamos lá para a leitura da questão de número 17, não é? A ureia, substância utilizada como fertilizante, é obtida pela reação entre o CO2 e o NH3, né, que é o dióxido de carbono e a amônia, conforme mostra a equação. Então nós temos aqui a equação do processo, mostrando o gás carbônico reagindo com a amônia e produzindo a ureia e água. Se 340 toneladas de amônia produzem 540 toneladas de ureia, o rendimento desse processo é... Olha só, gente, é o seguinte. Primeiramente, faça o cálculo da massa teórica que vai ser produzida com base na equação química devidamente balanceada. Tá ok? Então, para fazer este cálculo teórico, eu vou aqui reescrever a equação química, tá? Que é o CO2 reagindo com a amônia para produzir a ureia mais água. Só reescrevendo aqui a equação que já é dada na questão, tá bem? E aí você vai precisar fazer as relações em mol, né? Para isso você verifica se a equação química está balanceada. Então veja que a equação já está balanceada, até porque já vem aqui o coeficiente estequiométrico, né? Você tem aqui o 1 para o CO2, o 2 aqui para a amônia, o 1 para a ureia e o 1 para a água, tá ok? Então, como a questão está querendo saber o rendimento da reação com base na quantidade de ureia que foi produzida a partir da amônia, nós vamos fazer a relação apenas entre a amônia e a ureia, tá? Então, nós não vamos utilizar nos nossos cálculos nem o gás carbônico e nem a água. Então, eu tenho que, colocando aqui o coeficiente, né? Nós temos que 2 mol de amônia produz 1 mol de ureia. Tá ok? E aí eu vou precisar das massas molares aqui, tanto da ureia como da amônia. Eu vou fazer aqui do lado, tá bem? Então eu tenho que a massa molar da ureia, CONH2, é igual a 60 gramas por mol, tá bem? Aí você pega essa massa molar, você vai tirar essa massa molar da tabela periódica. Então nós temos aqui a massa molar da ureia, 60 gramas por mol. A massa molar da amônia vai ser igual a 17 gramas por mol. Tá ok? Então aqui, fazendo aqui a relação em massa, nós vamos ter que 2 vezes 17, 34 gramas de ureia, vai produzir exatamente 1 mol de ureia, que é 60 gramas. Tá ok? Então, 34 gramas de amônia vai produzir 60 gramas de ureia. Então, eu estou pegando esses valores aqui, tá? E relacionando com base na equação química devidamente balanceada. Eu vou fazer agora aqui o cálculo da quantidade de ureia que vai ser produzida, tá? Considerando o rendimento 100%.
Ou seja, eu vou calcular agora a chamada massa teórica. 340 toneladas, que eu vou escrever assim como sendo 340 vezes 10 elevado a 6 gramas, vai produzir que massa de ureia? Então, calculando aqui o valor de X, você vai ter que a massa de ureia produzida é exatamente 600 vezes 10 elevado a 6 gramas. Tá ok? Então, porém, isso aqui é a chamada massa teórica, com base na equação química balanceada. Tá ok, gente? Bom, mas aí você vai precisar fazer este cálculo aqui de qualquer forma. Agora, como a questão está dizendo, está pedindo o rendimento desta reação e já diz a quantidade de ureia que foi produzida, então nós vamos ter aqui o seguinte, ó. O rendimento de uma reação é a massa real dividido pela massa teórica. Logo, o rendimento da reação vai ser igual. Eu tenho que a massa real, ela é dada aqui, ó. Aqui está dizendo que 340 toneladas de amônia produz 540 toneladas de ureia, que é a massa real que foi produzida. Então, passando para grama, nós vamos ter 540 vezes 10 elevado a 6 grama, tá? Dividido pela massa teórica que nós já calculamos, 600 vezes 10 elevado a 6 gramas. Então, você vai cortar aqui grama com grama, 10 elevado a 6 com 10 elevado a 6, corta esse zero com este outro zero, e você vai ter que o rendimento vai dar igual a 0,9, que é igual a 90%. Tá ok, pessoal? Então, só conferindo aqui as opções, né, que nos são fornecidas, nós vamos ter que a resposta correta é a letra C. Tá bem, gente? Então, essa foi a primeira questão aqui que nós resolvemos de cálculos estequiométricos, né, que é a questão da FATEC. E aí, mostrando para vocês, ó, novamente, disponibilizando aí para vocês os cálculos que foram feitos da questão de número 17 e achando aí o rendimento de 90%. Tá ok, pessoal? Tá tranquilo? Então, agora vamos resolver a questão de número 18. Ok, pessoal, agora resolvendo aqui a questão de número 18, tá? E aí nós vamos ler essa questão, tá bem? Então, que diz assim: o gás hidrogênio pode ser obtido em laboratório a partir da reação de alumínio com ácido sulfúrico, cuja equação química não ajustada é dada a seguir. Veja que já está sendo dito que não é que a equação não está balanceada. Então, nós vamos ter que fazer o balanceamento desta equação. Um analista utilizou uma quantidade suficiente de ácido sulfúrico para reagir com 5,4 gramas do metal, que é o alumínio, e obteve 5,71 litros do gás nas CNTP, né, que é condição normal de temperatura e pressão. Nesse processo, o analista obteve um rendimento aproximado de... Então, veja bem, não é? Novamente aqui, você vai reescrever a equação química. Agora, não é? Cuidado que ela não está balanceada, você vai ter que fazer o balanceamento. E você também vai precisar fazer as massas molares. Só que aqui nós vamos fazer as massas molares apenas do alumínio e do hidrogênio, tá ok? Porém, antes de fazer isto, nós vamos pegar esses dados que estão dados aqui no final, ó. Veja que quando foram colocados para reagir 5,4 gramas do metal, obteve-se 5,71 litros do gás na CNTP. Ora, eu vou fazer o seguinte cálculo. Ó. Eu vou calcular cálculo do número de mols de hidrogênio que foram produzidos, tá ok? Isto com base no volume que foi obtido do gás. Ora, eu sei que
1 mol de gás ocupa na CNTP um volume de 22,4 litros, se o volume obtido foi de 5,71 litros, aí agora eu vou calcular o número de mols de hidrogênio que foi produzido, tá bem? Então, X vai ser igual a 0,25 mol, tá bem? Então, nesta reação, eu produzi 0,25 mol. Mas eu vou precisar também desse valor em gramas, tá ok? Então, eu sei que eu vou colocar aqui a legenda para facilitar para vocês também. Então, cálculo da massa de hidrogênio que foi produzida. Então, eu tenho que a massa é igual ao número de mols, que é 0,25, vezes a massa molar do H2, que é 2. Então, eu vou ter uma massa de 0,5 grama, tá, de hidrogênio. Então, eu vou precisar aqui desses valores, gente, para poder chegar à resposta da minha questão. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar aqui a equação química, reescrever aqui a equação química do processo. Al, né, que é o alumínio sólido, mais o ácido sulfúrico, H2SO4, que aqui está dizendo que ele está aquoso, né, dissolvido em água. Vai produzir o Al2SO4, que é o sulfato de alumínio sólido, mais o gás hidrogênio aí que vai ser liberado na reação. Muito bem, então, gente, balanceando aqui a equação, ó. Deixa eu te mostrar aqui como é que faz o balanceamento, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um átomo de alumínio e aqui eu tenho 2. Então, eu vou colocar o número 2 aqui na frente do elemento químico alumínio, tá ok? E aí eu vou observar o seguinte, ó, veja que aqui eu tenho um grupo sulfato. Aqui eu tenho 3 grupos sulfato, então eu vou colocar um 3 bem aqui para deixar igual os grupos sulfatos. Eu vou ter aqui 6 hidrogênio, 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho 2, então eu coloco um 3 aqui. Então a minha equação já está devidamente balanceada. Existem algumas regras, né, para balancear a equação pelos métodos da tentativa, onde vai dizer que você deve atribuir o número 1 a molécula que tem a maior quantidade de átomos. Você vai deixar sempre substâncias simples por último. E você deixa sempre o oxigênio e o hidrogênio também por último. Também então são algumas regras, algumas ideias para fazer o balanceamento pelo método das tentativas. Então vamos aqui relacionar o alumínio com o hidrogênio, porque é o que está sendo pedido na questão. A questão não vai trabalhar o ácido sulfúrico, até porque diz que ele está em excesso, e nem o sulfato de alumínio. Então eu tenho aqui que 2 mols de alumínio produz 3 mol de hidrogênio. Tá ok? Então, eu vou calcular aqui a massa teórica, tá? De hidrogênio que vai ser produzida com base na equação química balanceada. Aí depois eu faço lá o cálculo do rendimento, né? Pegando a massa real e dividindo pela massa teórica. Tá ok? Então vamos lá. Eu tenho que a massa molar do alumínio é igual a 27 gramas. Como eu tenho 2 mols, tá bem? Então deixa eu só colocar aqui esses valores aqui do lado, tá bem? Então vou colocar aqui esse valor aqui do lado. Olha só, a massa molar do alumínio é igual a 27 gramas por mol, tá bem? A massa molar do H2 é igual a 2 gramas por mol. Então eu vou pegar as massas molares e multiplicar pelo número de mols para me ter a massa. Então eu tenho aqui 27 vezes 2, que vai dar 54 gramas, tá? Vai produzir
3 vezes 2, que dá 6 gramas. Então, 54 gramas de alumínio produz 6 gramas do gás hidrogênio. Tá ok? Porém, aqui a questão está dizendo que foram colocados para reagir 5,4 gramas do metal. Então, 5,4 gramas do metal produz uma massa X. Então, já estou observando aqui que a massa X produzida é igual a 0,6 grama de H2. Tá ok, gente? Então, agora eu vou para a parte do rendimento, não é? Ver o rendimento desta reação. Aí é onde eu vou utilizar essas informações aqui, ó, que eu calculei no início da questão, tá ok? Então vamos lá. Eu tenho que o rendimento da minha reação é a massa. Eu tenho que o rendimento é a massa real dividido pela massa teórica. Logo, o rendimento vai ser a massa real. É essa aqui que eu calculei, não é, gente? Com base no volume de gás que foi produzido. Então, a massa real é 0,5 gramas. E a massa teórica é essa aqui que eu calculei com base na equação química balanceada. 0,6 grama. Então, agora, calculando aqui o rendimento, vai dar 0,833, né? Ok? Então, 83, multiplicando este valor por 100, nós vamos ter um rendimento de 83,3%. Tá ok, pessoal? E aí aqui a questão, né, vai dizer o seguinte: nesse processo, o analista obteve um rendimento aproximado de... E aí nós temos que a resposta correta é a alternativa C, né, que é 85%. Tá ok, pessoal? Então resolvemos aí duas questões de cálculos estequiométricos para vocês, envolvendo o rendimento das reações. Então aí mostrando, disponibilizando para vocês o cálculo que foi feito para nós chegarmos na resposta. Tá ok, gente? Então é isso daí. Não se esqueça, não é, de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e dar like, tá bem? Para ajudar aí no nosso canal. Então um abraço aqui do professor João Cruz e até a próxima.